Senti de Deus que eu devo parar de trabalhar. Mas será mesmo? O tema de hoje, ele foi inspirado numa pergunta, lá numa caixinha de perguntas da minha mentora de autodesenvolvimento pessoal, lá no Instagram. A seguidora dela fez exatamente essa pergunta. Ela falou: Mai, senti no meu coração Deus falando que eu devo parar de trabalhar, mas será que eu devo fazer isso mesmo? E aí essa minha mentora, ela fez um vídeo resposta pra essa caixinha. E eu achei esse vídeo genial. E a opinião dela sobre o assunto é muito parecida com a minha sobre esse assunto. Esse assunto eu achei muito pertinente trazer aqui pra esse canal. E isso é uma coisa que eu tenho conversado muito aqui em casa também com meu marido. Porque vocês sabem, né, mês passado eu tive que tomar essa decisão. Se eu voltava a trabalhar ou ficava em casa com meu filho. Esse canal aqui, provavelmente você que tá assistindo é uma mãe durante ou no fim da licença maternidade e que tá precisando tomar essa decisão, ou você também não é mãe. Às vezes você é uma jovem que pensa no futuro quando você fosse casar, ou você acabou de se casar e tá sentindo uma certa pressão. Será que eu devo continuar a trabalhar ou não, sabe? Inclusive eu fiz um vídeo já nesse canal criticando duramente essa pressão social colocada sobre as jovens hoje em dia por meio desse pessoal conservador da internet, de que você se casou, você tem que ficar em casa, você tem que ficar cuidando do seu marido, você tem que ficar cuidando dos seus filhos, tipo, mas ignorando às vezes a posição econômica da família, a posição social da família, que sim, faz diferença. Se você quiser ver esse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição, mas eu já tratei sobre esse assunto aqui. Hoje, de forma mais específica, eu vou falar dessa temática. Senti de Deus que eu devo parar de trabalhar. Mas será mesmo? Eu vou trazer alguns pontos pra gente refletir sobre esse assunto. Deixa eu só ver meu filho aqui rapidinho. Meu amor, o que tá acontecendo, meu filhinho? Vem cá no colinho da mamãe, vem. Fica pertinho da mamãe, meu gordinho. Vem aqui com tudo. E, gente, não pensa que eu tô roubando o conteúdo dessa minha mentora. É que, simplesmente, a minha opinião é muito parecida com a dela mesmo sobre esse assunto. E é um assunto que eu acho muito pertinente trazer aqui pro meu canal. Tem tudo a ver com o meu canal, com o meu público aqui do canal. Então, vamos lá. Então, primeira coisa que eu quero trazer aqui pra vocês é... Júlia, pessoalmente, eu tomo muito cuidado com as pessoas que vivem falando: porque eu senti Deus, senti isso, senti aquilo. Sabe por quê? Porque o coração do homem é um coração enganoso. O nosso coração vive tentando fazer as coisas serem muito pertinentes com a nossa vontade. Distorcer as coisas reais para que sejam mais ao nosso favor, com o que a gente quer no fundo, no fundo. Então esse negócio de que eu senti, toma muito cuidado com isso. Você mesmo, no seu coração, toma muito cuidado com essa coisa de eu senti de Deus. Será que é de Deus mesmo? Será que não é o seu coração maquinando para ser mais ao seu favor? Ou para alguma coisa que no fundo é o que você quer? Eu acredito que Deus se revela nas coisas reais. Deus se revela na realidade que Ele está dando na sua mão. Sua realidade financeira, sua realidade social, entendeu? As circunstâncias que Ele está dando na sua vida hoje, né? Ele se mostra de forma racional. Não que Ele não possa se revelar da forma como Ele quer, mas tendo em vista, como a Bíblia mesma fala, como é o coração do homem, e a gente sabe que o nosso Deus é um Deus racional, eu tenho muito cuidado com essa frase, que eu senti de Deus, que eu devo fazer isso, isso, aquilo. Então, gente, primeira coisa, cuidado com esse tipo de coisa, com esse tipo de afirmação. Segunda coisa, a gente não pode ignorar o contexto social e econômico das famílias. Eu vou falar pra você os tipos de mulheres que, na minha opinião, elas devem ficar em casa. Isso no contexto em que elas tenham filhos. Tá bom? Então, mulheres com filhos, acabei de ter um bebê. Será que eu continuo a trabalhar ou será que eu fico em casa com o meu bebê? E, gente, eu sei que toda mãe não quer se separar do bebê. Esse foi um fator que falou muito alto comigo com meu esposo. A gente já não tava tão disposto a deixar nosso filho na creche. Essa que é a verdade, porque a nossa visão de criação dos filhos é da gente dar atenção total pros filhos. De eu ser uma participante por tempo integral na criação do meu bebê. Inclusive meu bebê tá querendo falar, ele ama conversar, gente, ele conversa com todo mundo que ele vê na rua, ele ama conversar, porque também a mãe gosta, né, de se comunicar. Mas, voltando aqui, nós já não estávamos tão dispostos porque tem os nossos próprios valores em relação à criação dos filhos. Mas isso era a nossa vontade. Mas e a realidade? Porque, em detrimento da nossa vontade, tem a realidade que Deus colocou na nossa mão. Deus nos dá o ministério da família, nos dá o ministério da maternidade, da paternidade, nos dá o ministério do casamento.
E para cada um de nós, ele dá uma circunstância sobre a qual nós vamos exercer esses ministérios. E para cada pessoa é diferente, de um jeito, porque Deus tá chamando você para cumprir o seu ministério de forma diferente, para que cada servo dele possa dar testemunho de vários ângulos diferentes pro mundo, de como exercer a vontade dele. Deus chama muitas mulheres para dar testemunho dos ministérios que ele deu na vida dela, mesmo ela trabalhando fora, para que as pessoas do convívio dela na empresa olhem para a vida dela, a vida que ela leva como esposa, mãe e trabalhadora, para que as pessoas vejam isso e vejam o testemunho de Deus na vida dela, nesse contexto que ela vive. Da mesma forma como Deus também usa a vida das mulheres que ficam em casa com os filhos como testemunho da obra dele. E aí, então a gente não pode ignorar o contexto social da família, que é uma coisa dada por Deus. Deus coloca uma situação para cada um. Aí, apesar da vontade, tinha a questão econômica. E para nós, pelo menos aqui em casa, a nossa questão econômica era que pagar uma creche particular pro nosso filho fazia com que o meu salário ficasse elas por elas. Então, quer eu fosse voltar a trabalhar ou ficasse em casa, não ia ter dinheiro sobrando de qualquer jeito, porque eu voltando a trabalhar e colocando meu filho numa creche, meu dinheiro inteiro ia pra mensalidade da creche, mais as despesas que vêm com isso, né? Locomoção, os materiais do bebê, as fórmulas, né? As comidinhas. Então, ia ficar elas por elas. Então, eu acho que o primeiro tipo de mulher que realmente deveria ficar em casa é aquela que, quer ela saia ou não, ia ficar no 0 a 0. E aí a gente tem um grande parênteses. Nesse caso, a mulher, acho que ela compensa mais pra ela ficar em casa, mas muitas, né, como é, por exemplo, o meu caso, ainda assim precisam fazer algum tipo de renda. Porque, por exemplo, graças a Deus, o salário do meu marido é suficiente pra pagar as contas de casa, ele consegue sustentar a casa e a gente come com fartura, graças a Deus, com o salário dele. Mas se a gente quiser fazer uma viagem, se a gente quiser fazer uma reserva de dinheiro, se a gente quiser investir em alguma coisa, aí já não dá. Então, o dinheiro que eu faço é como se fosse um investimento na nossa família. Um dinheiro pra gente fazer algum curso, pra gente estudar, se qualificar mais, sabe? Então, é importante. Mas muitas mulheres também que caem nessa categoria de que fica muito no 0 a 0 o dinheiro quando elas voltam a trabalhar, elas já têm uma situação um pouco mais complicada, porque o dinheiro do marido também não é o suficiente pra pagar todas as contas, sabe? E continuar comendo bem e tudo mais. Pra elas vale a pena ficar em casa com o bebê, dar essa atenção pro bebê, mas aí eu recomendo fortemente, eu falo que aí realmente essas mulheres têm que arrumar alguma forma de fazer uma renda mesmo estando em casa. Mas, mesmo assim, esse primeiro tipo de mulher é o tipo de mulher que eu acho que dá pra justificar ficar em casa. E agora, o segundo tipo de mulher que dá pra ficar em casa, que eu acho que é completamente justificável, é aquela que o salário do marido dá pra pagar tudo e mais um pouco, entendeu? De sobra, entendeu? Aí dá pra pagar todas as contas e dá também pra investir na família, investir em qualificação pra todo mundo, em viagens, enfim, emergências. E ela pode simplesmente ficar tranquilamente em casa sem pensar em ter que fazer renda extra nem nada, entendeu? Então esses são os dois tipos de mulheres que, na minha opinião, elas deveriam ficar em casa, cuidando dos filhos. Mas agora você tem outro tipo de mulher, que é um tipo de mulher igual a minha vizinha, que tem um neném de 2 meses, e ela falou pra mim a situação. Ela falou, olha, eu sou diarista, e mesmo sendo diarista, ela falou, eu até que não ganho pouco não, como diarista, eu ganho bem como diarista, juntando todos os meus serviços que eu faço, e a minha renda é a maior renda da casa, é maior do que a renda do meu marido. Então, se eu parar de trabalhar, vai ter uma queda social muito grande aqui na minha família. Então, eu não posso me dar o luxo, porque se ficar só o meu marido, a gente vai passar muita dificuldade, nós vamos passar fome. E o meu salário é maior, então se eu parar, vai ser uma perda muito grande, maior do que 50% da renda familiar. Então, esse tipo de caso é uma coisa que, assim, gente, você não... Por isso que você não pode só olhar pra sua vontade. Eu sei que é importante você poder ficar com o filho em casa, é importante, meu Deus do céu, quem quer perder isso? Quem quer perder isso? Ninguém quer perder. Mas você tem que se preocupar em pôr na mesa também, entendeu? Então, se a sua renda é a maior da casa e você sabe que vocês vão passar muita dificuldade, sérias dificuldades, caso você deixe de trabalhar, aí eu acho que já não é sensato.
entendeu? Infelizmente, essa é a realidade hoje em dia, principalmente num país como o nosso, que tudo tá caro, cada vez mais caro. Olha, vocês estão vendo, com a guerra ainda, porque o mundo resolveu ficar louco, entrar numa completa loucura em 2026. Vocês viram como tá o preço da gasolina? Só o preço da gasolina. Então, nosso país já tava se afundando, mas o resto do mundo resolveu ir se afundar junto também. Então, tá muito difícil. A realidade tá cada vez mais difícil. Um aluguel, aqui na minha região, você não acha por menos de 1.800. Pelo menos para 2 quartos, você não acha. Para 1 quarto, você acha por volta dos 1.300, 1.400. Caríssimo, pelo amor de Deus. Caríssimo, entendeu? E alimentação, na minha região também, uma alimentação de 2 pessoas fica R$1.000 cada um, sem luxo, tá? E aí esse é o primeiro tipo de mulher que eu acho que não deve parar de trabalhar fora, porque aí é passar fome mesmo, entendeu? Por mais difícil que seja, porque é difícil, toda mãe sofre. Eu vou falar pra vocês uma coisa que eu sempre comento com as outras mães, que são minhas vizinhas. E aqui eu tenho na minha vizinhança várias mães que tiveram filhos mais ou menos na mesma época em que o meu filho nasceu, e a gente conversa muito, e cada uma tem uma realidade diferente. Então tem aquelas que voltaram a trabalhar, tem outras que ficaram em casa, entendeu? Então tem vários vislumbres de vários contextos diferentes. Então eu trago pra você coisas que eu vejo, que eu converso pessoalmente com mães de diversos contextos. Ninguém quer ficar longe do filho, e qualquer escolha que a gente tome é um sacrifício. Qualquer escolha que a gente possa vir a fazer vai cobrar de algum lado. Então não é fácil. Não é fácil de um jeito ou de outro tomar essa decisão. Mas você tem que pensar também de forma racional. Então se você for passar necessidade, não pensa 2 vezes. Volte. Entendeu? Volte. O último tipo de mulher que eu acho que com certeza devia estar trabalhando fora é aquela mulher que é casada, mas não tem filhos. Cara, se você é casada, não tem filhos, por que você tá querendo ser dona de casa? Tá, se o seu marido tem dinheiro pra sustentar a casa, mesmo assim, tem os seus próprios projetos. O que você tá fazendo? Você tá fazendo alguma coisa na internet? Você tá tentando, sei lá, abrir um próprio negócio? Você tá estudando? Cara, porque quando você tem filhos, o seu tempo é completamente diferente, isso é verdade. 70% do seu tempo vai pro seu filho. O bebê exige tanta atenção e energia, eu não fazia ideia. Meu Deus, hoje em dia eu entendo por que minha mãe sempre andava tão cansada. E minha mãe era dona de casa. E eu sempre vi ela totalmente cansada. Mas hoje em dia eu finalmente entendo. E eu não fazia ideia que era assim. Gente, a criança, principalmente o neném, ele suga a sua energia, assim, parece que vai igual um aspirador, suga tudo que você tem dentro de você. Você termina o dia, assim, cansada, só querendo tua cama. Então é muito diferente. Então se você é uma mulher casada, não tem filhos, minha querida, tenha um projeto. Estuda, continua estudando. Por que você parou de estudar? Faz, sabe, prepara, vai atrás do que você quer profissionalmente, faça a tua empresa, vai subindo no cargo na carreira, entendeu? Foca nisso enquanto você não tem filhos. Vai ser muito bom, porque é preparar todo o terreno para quando os filhos chegarem, sabe? E é muito gostoso, que aí você vai aproveitar essa parte da vida sem filhos até mesmo pra você mesma. Porque depois que ter o primeiro filho, nunca mais vai voltar. O tempo pra você mesma vai ser muito pequeno, vai diminuir muito, entendeu? Então, querida, se você é casada, não tem filhos, não fica... Ai, porque eu senti de Deus que eu devo ficar em casa. Querida, aproveita o tempo que você tem. Vai sair pra trabalhar, continue a estudar, ou então tenha projetos que realmente vão trazer algum retorno financeiro pra você, mesmo estando em casa. Mas faça alguma coisa da sua vida, pelo amor de Deus. Para com essas coisas de, ai, porque eu casei, eu tenho que ser dona de casa. Ah, isso aqui... Cara, aproveita a sua juventude. Então, hoje em dia, eu já tive essa mentalidade, tá? Quando eu tinha acabado de casar, eu entrei em parafuso. Que, é porque eu tinha que estar em casa, cuidando da minha casa, cuidando do meu marido, sendo uma boa esposa. E eu relutei muito pra trabalhar fora. Mas hoje em dia que eu tenho filho, eu me arrependo dessa mentalidade. Eu devia ter entrado de cabeça com tudo. No tempo que eu tive, sem filhos, pra focar na minha carreira, focar nos meus estudos, sem sentir peso. Então, observa. Eu vou concluir esse vídeo falando pra você observar qual que é a situação da sua vida, qual que é a realidade que Deus colocou pra você viver. Então observe de forma racional também, acima do seu querer. E mediante a isso, tome a sua decisão. Mas eu sei que qualquer decisão que você vai tomar vai doer de algum lado. Porque hoje em dia, acho que nunca foi, na verdade, nunca foi fácil tomar uma escolha dessas. Nunca foi. Mas hoje em dia parece que tá especialmente mais
doído ainda, porque a realidade tá cada vez mais difícil para as famílias, principalmente economicamente falando, né, gente? Então, vai ser doído. Observa aí essas circunstâncias que eu trouxe pra você. Tenta observar além do seu querer, além do seu sentir. Observa de forma mais racional aí. E eu acredito que Deus se comunica justamente no que Ele tá dando na sua mão. Se Ele tá dando essa circunstância na sua mão, é porque é isso que Ele tá chamando você pra viver nesse momento. E mediante isso, toma a decisão que for melhor pra sua família como um todo. E não só em relação ao que você vai sentir ou não, dependendo da sua escolha. Mas então é isso, gente. Boa sorte com a escolha de vocês, mas mulheres que não têm filhos, dá um jeito na tua vida, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau pra todas.